novatos, gostaria de saber quem são. 4, 2, 3, 4. Tá. Estão lá, né? Então, graças a Deus pela presença dos irmãos. Mais uma vez, né? A abertura do nosso semestre aconteceu pela manhã, né? Com a primeira aula. E esse é o nosso primeiro encontro que está inaugurando o nosso terceiro semestre para aqueles que estão na sequência, né? Na verdade, todos estão agora juntos, atualizando. Todos estão no mesmo período, né? Terceiro semestre do nosso cenário, de 4 semestres ao todo. Eu estou ministrando aula de teologia ministerial. Apenas um detalhe: a nossa matéria, ela não está no nosso livro, né, de maneira assim específica, né, uma apostila toda montadinha no livro aí. É um material que a gente mesmo está compilando, estamos escrevendo, inclusive escrevendo. Até o fim do curso vou passar para vocês a apostila, né? Estamos numa experiência também, e a ideia de falar sobre teologia ministerial é porque o foco do CETAB, dessa nova gestão, ele está visando, de fato, não apenas o certificado, o conhecimento, né, que é tão importante da teologia, né, no seu curso básico, mas o nosso principal alvo é conceder essa estrutura básica para que os obreiros que já estão exercendo suas funções nas igrejas locais continue aprimorando ainda mais, melhore mais, né, a sua capacidade diante da igreja, e também visando um chamamento para o ministério de tempo integral. Aqueles que têm o seu chamado, você não deve desistir, e o seminário deve, por direito, fornecer meios facilitadores para que você chegue esse destino. Não só você tendo o curso aqui com a gente, mas também nos procurando. Alguns irmãos já nos procuraram para conversar sobre o seu projeto, né, de vida, e que desejam estar no ministério. E então nós precisamos, com isso a gente tem acesso à diretoria nacional. Sou o atual vice-presidente, né, do Ministério, e nosso desejo, o Ministério precisa de se expandir, precisa de obreiros de tempo integral. Por exemplo, agora mesmo, né, nós estamos aí com uma demanda que está sendo suprida aqui em Reduto, e assim sempre surge necessidades. Em Reduto eu tenho 2 filhas, e como eu gostaria tanto, né, de ter ali obreiros servindo a Deus, qualificados, onde minhas 2 filhas que moram em Reduto pudessem caminhar com o nosso ministério fielmente, seguindo. Elas ainda são membros da minha igreja, lá em Vila Nova, mas com aquela expectativa, né, de congregar, buscando, né, uma identidade ministerial ali e chegar tudo certo. Então nós estamos aí, o Ministério precisa, em vários lugares, há um projeto de expansão, e o seminário ele também tem esse objetivo, uma de suas metas principais. Você que tem um chamado, você que tem uma inspiração de Deus, um desejo de Deus, de fazer a obra do Senhor de tempo integral, aqui mesmo é o lugar para a gente tratar disso. Então continue conversando com a gente, não desista, não pare, volte a falar periodicamente, né? Pode me procurar, estou aberto para ouvir a sua história, ouvir o seu desejo. E a Bíblia diz lá, né, aquele que deseja o episcopado, esse excelente obra deseja. Então temos que avaliar o desejo, tem que passar por um processo, né, todinho, para atingirmos lá. E um deles é aqui. Esse curso que vocês estão fazendo, ele é necessário para qualquer integração ao ministério de tempo integral, e também as funções dentro da igreja. Eu creio que são critérios fundamentais, né? A pessoa tem um mínimo de conhecimento básico para poder falar de algo tão importante, tão precioso, que é a palavra de Deus. Então, é por aí que nós estamos caminhando, e por isso temos a teologia
ministerial que vai estar tratando dessa questão de ministério. Nós temos aqui uma tela onde nós estamos, para quem está nos acompanhando, nós estamos falando dentro da teologia ministerial sobre um tema contextualização. Nós fechamos a parte do contexto divino e entramos agora na parte do contexto humano. E a importância disso que no primeiro semestre nós tratamos sobre uma visão da obra. Nós estamos construindo uma plataforma, uma base para a gente começar então a trabalhar com ministros e ministérios, ou seja, o nosso chamado, o caráter do ministro, os dons ministeriais, e como a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade ministerial. Nos próximos semestres, esse e o próximo, nós vamos focar nessa direção. Então nós estamos terminando com essa aula para construir essa base, temos uma visão plena, uma cosmovisão, para a gente poder seguir em cima de algo que nós estamos tendo entendimento do nosso futuro. Isso é muito importante. Eu creio que você está num plano onde você consiga visualizar o todo. Eu sei que você não chegou lá. Veja só, a Bíblia fala sobre que nós temos uma plenitude. Nós, como cristãos, a nossa plenitude é Jesus. Nós temos que atingir a plenitude de um varão perfeito, que é Cristo. Nós temos plenitudes ministeriais. E a nossa unção, o nosso poder, vai depender muito da ativação dessa plenitude. Vou lhe dar um exemplo. Jeremias, quando Deus o chamou, no primeiro momento ele recusou. Ele disse que ele não passava de quê? De uma criança. Não sei falar. Como eu posso ser um porta-voz, um comunicador, sendo que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de comunicar? Eu não tenho entendimento dessa comunicação. E ele então ficou travado ali. E Deus falou para ele: olha, eu te criei, eu te formei no útero da sua mãe, e antes de você sair, eu te consagrei como um profeta das nações. Eu te consagrei como um profeta das nações. Vamos segurar aqui um pouquinho, que abre um parênteses. Desde quando eu fui com meus filhos, em uma das conversas de mesa na nossa casa, nós temos aqui filhos de pastores, temos o Silvano, que é filho do pastor Samuel, nosso pastor fundador, e talvez tem mais outros aqui. Tem mais alguém filho de pastor aqui? Débora, também. Nossos dois filhos de presidentes fundadores estão aqui, a Débora e o Silvano. Então, eu tenho meu filho, o nome dele é Manuel. Hoje ele é tenista, professor de tênis, ali em Manhuaçu, vários alunos, está crescendo nesse ramo do esporte, a área que ele sempre escolheu. E ele dentro dele fala: pai, eu vivo dentro de mim, é aquela chamada dissonância cognitiva. Não sei se você já ouviu esse termo. O que é isso? Você tem um entendimento interno e você vive de forma fora de você, no seu exterior você vive outra coisa. Você crê em algo dentro e você vive outra realidade fora. Então há um choque entre o que você tem dentro de você, como seu valor absoluto que você tem lá dentro, e o que você está vivendo fora. Então nós temos que, e a luta tirar essa distância, você se harmonizar com aquilo que você vive na prática, com aquilo que você pensa. É aquilo que a pessoa tem um grande sonho, um grande ideal, mas está muito aquém desse ideal. Então, precisamos tirar isso, precisamos resolver isso, porque as coisas se harmonizam, porque aquilo que eu vivo dentro de mim, eu vivo fora de mim. Aquilo que está em teoria possa ser na prática. Enquanto isso não se resolver, a gente fica com a dissonância, ficamos em choque, ficamos em conflitos entre o que eu creio e o que eu vivo. Então, dentro de uma conversa dessa de mesa lá em casa, que é muito importante nós sentar na mesa e conversar, de família, de uma conversa de qualidade, aí ele abriu o coração falando: pai, eu fico dentro de mim porque o Senhor me consagrou ao ministério. E aqui, onde está a Cláudia ali, era no altar, aqui é o altar, já era no altar, já era na parte de cima. Mas nesse dia estávamos aqui. Era a reunião do ministério e nós reunimos aqui. Todos os pastores reuniam nesse local.
E ele nasceu aqui no hospital de Lajinha. E o primeiro ato que eu fiz com meu filho, antes de levá-lo para casa, foi passar com ele por aqui, porque ele justamente deu no dia da reunião e consagrá-lo a Deus já de imediato e consagrá-lo ao ministério, seguindo o mesmo exemplo da minha mamãe. Eu já fiz isso com ele sendo gestado, né? E depois fiz com ele aqui. Então foi muito forte, e ele vivenciou comigo as experiências ali no campo, no primeiro momento nosso, muito intenso, né? Ele participou da nossa realidade, muito ainda sem muito entendimento, né? E sinto até uma descompensação em termos de afetividade, de participação, né, no crescimento dele, devido a essa intensidade da obra de Deus, né? Não é que eu sinto assim que a falta de equilíbrio nisso aí, né? Um dos pontos eu acho que todo mundo sofre com esse é o equilíbrio, você dosar tudo, a quantidade que você dedica a uma coisa, a quantidade que você dedica a outra, né? Temos que dedicar à esposa, temos que dedicar ao filho, temos que dedicar ao trabalho, temos que dedicar ao ministério, temos que dedicar ao lazer, temos que dedicar à saúde. Então, tantas dedicações, tantas coisas que a gente tem que se cuidar, que muitas das vezes algumas ficam devendo, e aí a gente constrói tipo de amor, e muitas delas muitas vezes dentro da casa da gente. Mas o Manuel cresceu lá nessa batalha toda, e ele teve a experiência dele, né, conversão, batida do Espírito Santo, e trabalhou, construiu, né, numa época lá do escritório, ele trabalhava na contabilidade, construiu um prédio nosso lá, com um centro chamado Centro Coronino, foi ele que fez. Então, muito dedicado. Então, agora, por último, ele saiu do escritório para cuidar da área do esporte. Mas dentro dele fica essa dissonância. Ele percebe isso, quer dizer, que algo fica batendo lá dentro com respeito a essa questão da consagração. Só abrir esse parênteses, né, para mostrar para vocês o que é isso dentro da vida de uma pessoa. Então, as coisas, enquanto você não libera esse seu, destrava esse seu destino, exatamente a coisa vai emperrada, vai com dificuldade. Então, você que está me escutando, o Espírito Santo está falando com você, é necessário esse destravamento. A gente não pode ficar com essa dissonância, e muitas coisas interferem. Muitas vezes, conselho de pai, conselho de mãe, conselho, orientações de família, muitas das vezes financeiro, a vida financeira, a renúncia de família entra no meio disso tudo, né? Muitas pessoas desenvolvem um desejo muito grande de crescer financeiramente, e o ministério não é essa perspectiva, não está por aí, né? E o foco não é esse, e ainda as pessoas querem ficar muitas vezes mais contidas, né? Assim que Deus me chamou, Ele já moveu a minha vida, eu saí daqui chorando, aqui de Lajinha, em cima de um caminhão para ir para Vila Nova, e com destino assim, sem saber o que ia acontecer. Então, saltar, né, nessa fé verdadeira, para muitos, há N bloqueios, situações, né, que dificultam as pessoas. Mas eu quero dizer para você, escute bem, a todos que estão aqui, ó, desde o Francisco lá atrás, a Cláudia, as crianças que estão ali, você, todos nós estamos aqui, preste bem atenção nisso. Eu creio que esse é uma manhã também de destravamento do nosso ministério. Eu creio que é um tempo onde o Espírito Santo quer tirar de nós essa dissonância, esse pensamento dúbio, essa dúvida, esse sobe e desce, essas coisas que ficam dentro de nós. Dura coisa é você caminhar em dúvida, você fica travado, você não consegue avançar. No caso do meu filho, por exemplo, ele ganhou toda uma estrutura esportiva, onde ele pode construir as suas quadras, um patrocinador doou tudo para ele, mas ele está lá, com dificuldade de fazer, só pedir para fazer, só dar ordem para fazer. Então são coisas, tem que haver um rompimento na nossa vida, senão não flui, as coisas não vão, não se caminham, que é hora que a gente mesmo não consegue estímulo, motivação para ele, porque está em dúvida. Então Jeremias estava lá,
com aquela dissonância dele. Eu não sei, eu não tenho capacidade. E muitos problemas de capacidade. Eu não tenho essa condição. O Senhor disse, Jeremias, eu te construí você, eu te formei você, eu pus boca em você. Se eu te formei, te consagrei você e coloquei boca, eu posso colocar palavras em sua boca. Então, Jeremias, entregue-se, consagre, rende-se, renuncie e vamos lá. E Deus falou com ele. E Jeremias, então, os argumentos de Deus o convenceu e ele simplesmente rendeu. E naquela hora ele recebeu um destravamento. A vida dele se rompeu. E o Espírito de Deus veio sobre ele. A unção profética desceu naquela hora. E ele tornou-se profeta às nações. Agora escute bem isso. Não à nação. Não a um distrito. Seja ele local, regional ou estadual. Ele se tornou um profeta ilimitado, mundial. Um profeta para o mundo. A área de ação de Jeremias não seria ali no ambiente familiar dele, no ambiente doméstico dele, seria o mundo afora. E quando Jeremias creu, foi liberado o poder sobre ele. E a unção começou a fluir na vida de Jeremias. E ele então foi o profeta que foi. O que eu disse para vocês no início, nós temos que ir para a nossa plenitude. Nós temos uma plenitude, né? Nós temos um pleno, tanto no geral quanto no específico. No geral, nós como igreja podemos todas as coisas em Cristo. No específico, nós podemos limitar, né, em Cristo. Nós temos um limite em Cristo, de dons, de capacidade. A igreja não, tem tudo. Nós não, temos parte, porque somos parte. Mas a sua parte, ela tem um grande potencial. E você precisa discernir o seu potencial completo, pleno, porque aí você crê nesse potencial que Deus te deu, nesse poder que Deus te deu, nessa capacidade que Deus te deu, e aí então acontece a liberação. A unção vem e você começa a fluir nessa sua direção, nesse seu destino final que Deus designou. Se você não entender o pleno, né, o completo, ainda fica limitado esse poder, você ainda fica travado o seu poder. Mas quando você entende o completo, por isso Jesus diz, vocês terão poder para ganhar o mundo todo, vocês terão poder para atingir o mundo todo, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Então, toda a igreja, todos nós devemos ter essa visão plena, e aquela específica que Deus foi nos dando. Então, se você tem o conhecimento dela, então busque, se não tem, busque tê-la, e aí creia, e Deus vai liberar uma unção para você atingir o seu alvo final. Lembra de José? O Senhor te fez, José, um governador do Egito todo. Ele teve o sonho, ele creu no sonho desde o início, ele teve o entendimento do sonho, vestiu a capa do príncipe e a unção foi liberada. E a partir dali, processo de tratamento, de aperfeiçoamento, de capacitação, de maneira tão prática, foi acontecendo na vida de José. Passou por várias situações, sobe e desce, né, até chegar ao trono do Egito, como o segundo lá de Faraó, o representante geral, o rei totalmente. Então é isso que eu quero deixar com vocês nesse início. Vamos liberar a unção que Deus tem sobre nós, conhecendo o nosso chamamento, conhecendo o nosso potencial, tanto em Cristo, da nossa plenitude em Cristo. Você pode ser como Cristo, tá? Você tem toda a capacidade para isso. Outra coisa, eu sempre tenho dito, cuidado com esse negócio, não posso ser perfeito. Perfeito só um que é Deus. Eu sou pecador, então terei que conviver com o pecado. Só Jesus que não pecou, e colocando esses limites. O Senhor não disse isso. Isso aí o homem que disse. O Senhor não disse isso. O Senhor nos disse que nós podemos, Jesus chamou, tudo que eu fiz vocês podem fazer, vocês podem ser como eu. Então libere a unção de Deus para você ser como Jesus. Amém? Libere a unção de Deus para fazer o que Jesus fez, coisas maiores ainda. Vai depender então de todo esse processo que você de entender a visão, liberar a unção e aceitar o processo para a realização final. Muitos se perdem no processo.
Mas muitos nem liberou a unção ainda, estão com a unção passiva, não ativada. A unção do crescimento, o poder, quando fala unção, falando do poder, do direito legal, de tudo que é necessário para que a gente possa desenvolver, destravar a nossa vida. E muitos se perdem aí no processo, estão travados pelo processo afora. José poderia ficar travado lá com a mulher que ele traiu e com mágoas, como alguém já leu aqui o Isca de Satanás? A Isca de Satanás? João Berger. Bom? João Berger, mais ou menos assim. Então, livraço, livro abençoado. Então, para poder ter ficado lá, travado lá, ele poderia ter travado aquela mulher na traição, mas ele passou por. Poderia ficar travado com os irmãos, no primeiro momento que também julgaram a masmorra, mas ele rompeu. Então ele foi, ele passou os processos todinho e chegou até onde chegou. Então que o Senhor nos ajude. Quem já está crendo no seu chamado, mas está no processo, não desista. Se errou, se não deu certo, Deus é perito em fazer. Só Deus que pode fazer atalho. Nós sempre andamos em caminho. E muitas das vezes o nosso atalho se transforma em caminho de Deus. E muitas das vezes Deus faz uns atalhos conosco, mas é caminho dele. Então fique ligado. Se você perdeu-se aí no processo, perdeu alguns anos, perdeu algumas situações, e acha que agora a coisa está complicada, não. O Senhor descomplica tudo. Ele tem o poder de fazer as coisas andarem, de remir tempo, resgatar o tempo perdido. Se você se arrepende, volta para o caminho, as coisas continuam dando certo para você. Não precisa ficar travado em pecado, nem o que o diabo fez. E volto a dizer, você é uma pessoa santa em Cristo, justa em Cristo, já está justificado, os pecados não têm mais poder sobre a sua vida, tá bom? Você pode sim viver sem pecado, você tem poder para isso. O Senhor ensinou para nós que há caminhos para você vencer o pecado em todo o tempo. Então creia, libera a unção, seja um vitorioso no pecado. Seja também uma pessoa que santifica a sua vida. Você pode se santificar, você pode ser a pessoa que Deus quer que você seja. E aí podemos terminar essa parte dizendo assim: eu sou quem eu sou? Tudo o que eu sou, tudo o que a Bíblia ou a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a palavra de Deus diz que eu tenho, tanto no seu geral quanto no seu específico. Sempre temos que entender isso. Temos dois contextos, o divino e o humano. Então, tudo que Deus falou para você, tudo que Ele já falou em Cristo, e em Cristo para você é seu. Você tem, é seu. Você pode, tudo que a Bíblia diz que você pode. Então se firma no que diz a palavra de Deus. E não que o homem disse, e não que o marido disse, e não que o filho disse, e não que as circunstâncias disseram. Se firma na palavra de Deus. Então nós estamos trabalhando com isso aqui, mostrando o contexto geral, já passamos dele, e agora nós vamos falar sobre o contexto pessoal específico, que é o nosso contexto humano. O próximo, para fechar, nós vamos então, vamos começar então, porque eu falei do contexto geral, né? Eu falei lá sobre o propósito de Deus, falei sobre a criação, que foi uma atenção a esse propósito, falei sobre a perdição, série de criação e perdição, né? E falei, a partir da perdição, nós falamos então do nascimento da nação de Israel, nasceu a nação de Israel. Na sequência, então, foi matéria de prova. Minha prova teve isso lá. Fala para mim, risca aí, marque a sequência certa do contexto divino, né? Quero que vocês marcar essa linha que eu estou falando aqui. Então, Israel, então, nós temos a nossa salvação, que vem com Jesus, lá na frente. Depois nós temos a grande comissão, que dá início à igreja. E aí, então, o nosso alvo é chegar até o ministério tabernáculo, na vida aqui do pastor Manuel, né? E passando aqui pelo tabernáculo, chegar até onde nós estamos hoje. A primeira direção desse setário foi com o pastor Ilmar. Eu fiz parte da primeira diretoria, ele primeiro presidente, fundador e diretor, eu o segundo diretor fundador, mas apenas de nome, na época eu atuava, e o secretário dele foi o pastor Cléber. Hoje temos a nova formação, eu sou o diretor, Francisco é o nosso secretário e o Gleison é o nosso vice-diretor. Então chegamos aqui, a ideia é essa, fechar aqui, né? Esse é o contexto divino que a gente traçou aí, está no nosso slide, está aí com vocês, você pode consultar, postei de novo hoje, está lá. E aí então nós chegamos agora para falar com vocês
no contexto humano. Se tem o divino, tem o humano também, nós temos que entendê-lo. E quando a gente fala disso, a gente está falando dessa interligação, que é o contexto, é você pegar um fato, uma realidade sua, um elemento da sua vida que conecta a outro, formando tipo uma estrela que está dentro de uma constelação, que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um sistema de galáxia. Tipo uma célula que está dentro de um tecido, está dentro de um órgão, de um sistema de órgãos. Então está contextualizado. Então uma célula de um tecido ósseo não pode funcionar em um outro tecido digestor, por exemplo, de outros órgãos digestor. Não funciona. Você já viu, você olhou as fotos e imagens de células? Cada tipo de célula para cada tipo de tecido de órgão. Então, o corpo está todo organizado. Todas as coisas colocadas na sua posição. E, igual aqui, vamos pensar aqui. Nós temos a teologia sistemática. Vamos contextualizar a teologia sistemática para você entender melhor as coisas. Teologia sistemática começa a tratar com o quê? Com Deus. Teologia geral. Deus, atributos divinos e tudo mais. Depois vem Cristo, Jesus, Cristologia. Depois Espírito Santo, pneumatologia. Essas três matérias formam a base. Depois vem angelologia, falando sobre o anjo. Então, Pai, Filho, Espírito Santo e anjos. Formou a base. E a matéria segue. Aí vem a ramastiologia, pecado. Veja que a teologia sistemática, por que sistemática? Porque os conjuntos, a hierarquia, a sequência vai se estabelecendo. Aí nós temos lá a ramastiologia. Depois tem soteriologia. Se ramastiologia fala de pecado, soteriologia fala de salvação, salvar do pecado. E aí depois você tem eclesiologia, fala sobre a igreja. E nós vamos lá para aquelas matérias aí, tem introdução bíblica, que está dentro do contexto da palavra, né? Toda a introdução bíblica, tem hermenêutica, tem os homiléticos, que são as matérias que estão estudando agora com o Celso. Aí depois nós temos uma matéria importantíssima, né? Que vai ser dada aqui uns dias para vocês, que é a escatologia, que vai falar do arrebatamento do quê? Da igreja, justamente da igreja. Então, olha como as coisas são todas em um sistema, todas estão contextualizadas, uma com a outra, dentro da teologia. Então, quando nós falamos de contextualização, e nós queremos dizer com esse termo também, estabelecer uma visão geral, né? Uma visão, chamada cosmovisão das coisas. E eu acho muito importante isso. Aí chegamos até nós, falamos de Deus, então nós chegamos até nós. Então nós temos um contexto geracional, das gerações. E isso é importante para nós, estabelecer esse contexto. Inclusive está no celular de vocês, né? Esse PowerPoint está aí, vocês podem seguir comigo se quiserem, se não estiver vendo aqui direito, mas estão, né? Agora nós temos aqui, olha, veja isso, é o contexto geracional. Aí nós temos dentro dele, olha, a família, né? Geracional fala de gerações, né? Caracterizada pela reprodução biológica, né? Aí nós temos os nossos ascendentes, tetravós, triavô, bisavô, avós, aí vem os pais, os descendentes, os filhos, os netos, bisnetos, bisnetos, tetranetos, e assim sucessivamente. Então nós temos uma geração que nós não podemos esquecer dela, não podemos jamais esquecer de quem foi esses nossos antecedentes, quem veio antes, quem está conosco, está seguindo. Isso é muito importante nós entendermos, né? Temos a questão temporal, que é essa questão do contexto geracional temporal, caracterizado por um grupo de indivíduos que nasceram em um mesmo tempo, com valores comuns, relacionados, comportamentais, formas, modos de vida, costumes, hábitos, caráter, valores e crenças vivenciados e desenvolvidos que marcam um período da história. Então, todas as gerações, ela é definida nesse processo, nessas culturas que essa geração está inserida. Por exemplo, eu sou da década de 65. Quem é do meu período aqui? 60? Não, não é possível. 60, por favor, década de 60, que nasceu até 60, até a 70. Agora o senhor pensar que dele. Sou de que ano? 59. Eu sou de 65. 70. Quem são da geração aqui dos 70? 70 a 80? 70 a 80 não tem ninguém? O senhor é de 80, 70 a 80, então eu sou de 80, né?
E aí pronto, 80, 90, 80, 90? Ó, 80, 90. Você também? Ó, aí temos, né, as demais. 90, 2000, Deus 90, 2000. Mãozinha para cima, 90, 2000. E aí é 2000 a 2010. Próxima geração, a gente chega. E você, Francisco? Muito bem. De 2010 a 2020, cadê? Não é possível. Por quê? Que ano foi o seu? Hã? Não, você está brincando. Então, olha, então o que é isso? Cada temporada dessa, há um período que as coisas mudam. Nós tivemos uma drástica mudança aí de 80 para cima com a tecnologia, né? Hoje até divide as gerações, geração X, para essa década de 50, 60, a X, a X. Depois vem a Y, né? Que é essa geração a partir de 70, 80, a Y. Depois nós temos X e Z, né? Que é uma geração mais com a tecnologia mais aprofundada, já está bem perto aqui, da década de 2010, por aí. E aí nós estamos tendo uma geração, parece que é Delta agora, né? É Delta? É por aí, uma geração que é essa atual agora. Enfim, essas gerações, por causa da cultura, por causa das práticas que estão acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma geração, seja biológica, seja questão biológica, seja questão cultural, questão dos acontecimentos, né, envolvidos ali, é muito importante você saber. Né? Por exemplo, a nossa geração de 70, 80, olha, foi uma geração assim que experimentou muito. Está pensando, gente, se fala tão pouco hoje, né, nos dons, no poder, né? Está tão assim, parece escasso, algumas coisas nesse sentido, né? Foi uma geração que experimentou o jejum, por exemplo. Hoje veio o Luciano Subirá. A ideia do Luciano, nós estivemos com ele lá em São Paulo, em um evento que foi feito lá da Dunamis, Conference, Dunamis. Ele falou sobre o jejum, e ele está dizendo por que escreveu o livro de jejum. Então, para despertar, uma das razões, despertar a consciência do povo que está perdendo esse valor. Ao passar do tempo, essa ideia não está sendo praticada, essa prática espiritual não está sendo vivenciada na igreja, né? E muitas pessoas, aí agora domingo, preguei numa igreja ali de Manhuaçu, igreja metodista, e lá eles fizeram 3 dias de jejum. Estavam fechando, eles me convidaram para pregar no domingo, eles começaram o jejum de 3 dias, e muitas pessoas participaram. Tinha 2 opções: uma refeição por dia, ou sem refeição, só com água. E muitos foram com água e fizeram os 3 dias. Então são coisas que aconteceram muito em nosso meio, né, que nós precisamos entender quanto é importante essas influências de uma geração e também dos nossos familiares. Outra coisa importante que nós devemos, faz parte, né, desse contexto nosso que determina muitas coisas em nossa vida, é o contexto relacional. Todas as relações que temos, como o relacionamento familiar, a nuclear, o extensivo, como uma família impacta a nossa vida, né? Tem força sobre nós. A minha mãe, por exemplo, né, foi causadora aí de outras coisas da minha vida, da minha formação, em muitos aspectos, inclusive do meu chamado. Então, questão conjugal, um casamento, quanto um casamento é importante e para a nossa vida, para o nosso êxito, quanto um casamento faz diferença. Eu falo com vocês com experiência de um casamento de Deus, como diz o nosso querido Mário Sapati, aquele homem que lá da Igreja Pentecostal do Chile, né, que teve nossa casa, e esse casamento seu é um casamento, um matrimônio, Jesus muito tem um matrimônio de Deus. Como é importante o matrimônio de Deus, como é importante um casal estar bem, né, na sua relação de vida, né, conjugal. A questão eclesiástica, a questão social, nossas amizades, nossa vizinhança, escola, profissão, circunstâncias que nos envolvem, né, que relacionam conosco. Então essas influências, relações do bem e do mal, que elas produzem seus efeitos, produzem consequências, influências de bênção e maldição,
com seus ciclos de relacionamento. Ó, eu li um livro, uns tempos atrás, dessa década de 70, 80, né, por aí fora, o livro chama Maldição Hereditária. Eu sei que esse tema é controverso, cheio de polêmica, né? Uns falam, não existe maldição, não tem maldição. Inclusive o irmão, chegou e pregou lá, e aí o presbítero nosso lá me chamou o pastor. O irmão chegou e disse que não tem pecado mais. Pregou na frente da igreja, na frente lá do grupo. Não tem mais pecado. Acabou, não existe mais pecado. E citou: Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Eu pergunto, está certo ou errado? Jesus levou os pecados? Fica obstinado. Aí você está entendendo aquele sábio, o cara é muito sábio, inteligentíssimo. Aí o indivíduo perguntou assim, mas assim, ele queria, ninguém conseguia vencê-lo na inteligência. Ele perguntou assim, diga aí, por que 2 mais 2? Aí o sábio, inteligente, intelectual, começou a fazer cálculo. Calcula daí, e vai, Deus, 2, não sei. 2 mais 2 é 4, Jesus levou o pecado, não está escrito. Jesus tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado. Levou sobre ele, carregou, não só pecado, mas todas as maldições. Diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito em nosso lugar. Tudo foi estabelecido nele. Agora, como isso funciona, está sendo a grande problemática das pessoas. Só falar que Jesus levou, mas existe. Mas está escrito também, mas não está escrito que se falar que não temos cometido pecado, somos mentirosos, é verdade, não está em nós. Mas aqui não está afirmando que você é um pecador, não, tá? Que você pode, porque ser pecador de natureza é uma coisa, né? Pecar, mesmo sendo santo, é outra coisa. Então, quando você é criança, você cai, você não é. Mas você não é uma criança para cair, não. Você é uma criança para deixar de cair, mas quando é criança você cai. Então, depois que você se tornou santo em Cristo, justificado em Cristo, você pode estar no mundo de influência pecaminosa, tem um depósito desativado na cruz, pecaminoso, aquele que é cristão está nulo pela graça. Mas se você não se manter dentro, não é Deus fez, mas nós fazemos em Deus. A relação entre nós e Deus é assim: Deus em nós em Deus. Ele já fez tudo, ele levou, já fez a maldição, mas agora eu tenho que tornar isso realidade da minha vida. Essa vida sem pecado tem que se tornar uma realidade. Potencialmente, com direito legal, eu sou santo. Agora vou me santificar, porque o santo, o processo é esse: você foi santo, está sendo santificado para tornar santo em realidade. Você já foi curado, você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Então é um processo de Deus em tempo, em linha de tempo. E aí as pessoas confundem tudo e viram uma bagunça na mente das pessoas. Então, quando o irmão diz que Jesus levou o pecado, agora se colocar na cabeça das pessoas de uma forma distorcida, as pessoas vão dizer, então não tem mais pecado, já levou do mundo todo, né? Não. Para aqueles que creem, para aqueles que assumiram a cruz, a sua natureza do velho homem está onde? Aqueles que de fato foram batizados em Cristo, aonde está a sua velha natureza? O que foi feito com ela? Pergunta. Você está querendo falar? Então espera você, só para acabar esse assunto. Aonde está a nossa velha natureza? Uma vez que nós somos batizados, foi para onde? Primeiro ela foi para onde ela foi no primeiro momento? Crucificado. Se foi crucificado, crucificado está o quê? Vivo ou morto? Morto. Depois de morto, ele foi levado para onde o corpo de Jesus? Sepultura, o túmulo. E quando nós somos batizados, aonde nós somos batizados? Na sepultura de Jesus. E somos também, no mesmo batismo, ressuscitados com Ele, mortos com Ele, ressuscitados com Ele, sepultados e ressuscitados, em Romanos capítulo 6. Então analisa para você,
entender, vamos então ser tratados com ele. Mas isso aconteceu, é igual o caso do profeta Jeremias. Tu és profeta das nações, você é, mas já se tornou o que é? Ainda não. Então eu me tornei saudável, todas as maldições foram tiradas de nós, tudo foi resolvido, todas as bênçãos são nossas. Mas e eu estou vivenciando essa realidade? Porque documento, é igual que pega uma criança. Eu, por exemplo, fui dono de 10 casas aqui na Laje. Meu pai deixou para nós, foi documentado para ele. Antes eu estava de menor, debaixo de tutores. Eu podia usufruir daquilo? Não. Cheguei à minha idade, passei a usufruir, passar a escritura, vender e usufruir daquilo. Mas quando eu estava debaixo de tutores, era meu, mas eu não usufruí. Então existe o que temos que entender é o seguinte: Jesus nos deu, é nosso, está estabelecido, está tudo documentado, foi creditado em nós. Agora vai depender de cada um de nós desenvolver tudo isso, usufruir de tudo isso, possuir todas essas coisas na realidade da nossa vida aqui. E isso é um processo. E aí é que entra. Você de fato foi morto, aconteceu. Agora você está mortificando na morte de Cristo todos esses efeitos do velho homem que opera na sua vida. Você vai levá-lo a ficar onde ele tem que ficar, na cruz, na sepultura. Pergunto a vocês: quando uma pessoa vai com o seu corpo para a sepultura, o que acontece? Ele fica ali e ele fica, a forma dele fica normal? Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, começa a acontecer o quê? Uma deglutificação, ou seja, a carne vai se decompondo e vai ficando, e você para de conhecer aquela pessoa. Ele deforma todinho, vai se dissolvendo todinho, e você não reconhece mais aquele corpo que foi colocado ali naquele primeiro dia. Passa uma semana, 2 semanas, aquilo vai acontecendo, e a única coisa que fica são os ossos. Depois de uma quantidade de anos, os ossos daquele indivíduo também se decompõem, vira pó, e não tem nada mais que resta daquela pessoa que foi sepultada. Então, se eu permaneço em Cristo, no processo de santificação na graça, de obediência ao Espírito Santo, o grande problema é que Hebreus, o autor falou: vocês já eram para ser mestres e estão como meninos, vocês não cresceram. Então o menino é como se o cadáver está ali. Um dia eu tive um sonho com uma pessoa e Deus me mostrou essa pessoa sepultada, mas com cova rasa. Só mexer, o cadáver aparecia. Entendi logo. Só mexer com uma pessoa de cova, mesmo quando a gente enterra rato, os cachorros matam de casa. Se você enterrar de cova rasa, o cachorrinho vai crescer. Aí você está com um problema dentro de casa, fedendo lá. Então um corpo, quando ele vai para dentro, bem dentro, né? E aquilo permanece ali sem mexer até que aquilo acaba e não tem mais vestígio nenhum. Então a vida velha é essa, ela vai se acabando em seu tempo que você fica em Cristo. Você vai amadurecendo, vai crescendo, vai se libertando. Se você for uma pessoa com esse foco, aí eu não estou conseguindo porque não está focado. A gente tem tanta coisa para a gente focar que a gente vai demorando no processo. Mas se você focar no rompimento da velha natureza, dos maus hábitos, hoje eu estou muito ligado, mais do que nunca, nisso aqui agora. Um exemplo: eu falo que vou viver 120 anos, ou seja, eu quero viver 120 anos. Assim, gente, eu falo isso, mas eu não vejo ninguém falar. Não vejo ninguém dos nossos aqui falar isso. Não vejo na minha círculo de influência ninguém falar. E um dia desse atrás aqui, eu li, nem na internet, nem nos vídeos que vejo, ninguém falar. Mas numa semana dessa, eu li um médico chinês que está no Brasil, ele completou 100 anos. E está escrito lá na manchete dele, lá o sonho de vida dele é chegar aos 120 anos. Ainda cravou 120 anos. Pronto. Aí ele disse, ele está com 100 anos, é saudável, médico da área cirurgião dele, e agora já aposentado. E aí ele falou que tem feito muitas coisas que me chamam a atenção, mas uma das coisas que eu entendi para conseguir isso é me aproximar cada vez mais de Deus. Ele dizendo:
Aí você tem um Paulo. Paulo diz assim: minha vontade de partir, estar com Deus é incomparável. Paulo diz assim. Ao mesmo tempo ele dá uma pausa e diz assim: mas eu não vou. Mas esse homem tem poder sobre o dia dele, a gente fala que tudo está na mão de Deus, né? Tem umas coisas, né? Então a gente é muito passivo. Deus não falou nada e nós já falamos que Deus falou e Deus não falou. Falou lá, mas 70 e 80 eu cansei de falar. Não, peraí. Calma aí, nós estamos agora falando do que Jesus falou e de todas as bênçãos em Cristo. Quem falou isso lá foi pro lado do sol. Então, não fica afirmando. Aí que mais afirmando? Não, está escrito, né? 70 e 80 cansei de falar. Voltando ao que eu ia dizer para vocês, eu cheguei na fazer uma visita essa semana, estou lá na visita, tranquilo, cheguei para fazer a visita. Aí eu disse assim: irmão, rapaz, eu estou com o meu corpo tão bom, eu estou me sentindo, eu trabalhei na igreja hoje de manhã, arrebentamos paredes, me esforcei o máximo, eu não estou sentindo dor nenhuma. Meus irmãos, eu tinha esquecido que eu tomei aquele analgésico da dor, Zofrex, o parente dele. Esse aí, meu irmão? Isso, esse aí. Tomei esse indivíduo. E o resultado foi o seguinte: eu não estou sentindo dor. Aí ela chegou assim e disse: ó, isso quero saber daqui a 20 anos. Aí eu olhei para ela e falei: como que é? Você está dizendo? Então daqui a 20 anos, ela teve ela como referência, que ela está lá bem quebradinha. Sentindo dor para todo lado. Então daqui a 20 anos você está com uma senhora, que ela tem os 70, 80 anos, chegando aos 80, estou com 58. Aí, assim, quando nós chegamos, eu afirmei para ela: mas é isso aí procede, o senhor está falando. O senhor disse, ela, tem liberdade, né? Discípulo da gente há muitos anos. E o marido dela falou assim: vou dar o nome dela, Maria. São tantas, né? Maria, que negócio é esse? O que você falou aí? Que o pastor, quando chegar à sua idade, vai ficar cheio de dor? Fui orar com um outro moço essa mesma semana. Cheguei para ele: eu vim cá orar para o senhor, para a sua saúde. Eu repreendo. Eu disse: não. O diabo tapou na cabeça das pessoas e chamou: fulano, vem aqui, mulher dele. Está vendo aí o que está saindo aqui? Está falando com todo mundo. Estou cheio de mensagem aqui dizendo que eu estou doente. Eu não estou doente. O diabo trouxe na cabeça das pessoas aí dizendo que eu estou doente, mas eu não estou doente. Ele tinha dado já em julho um ataque epilético. E agora, porque a gente soube esse movimento todo, ele chegou dizendo que a cabeça dele tinha aberto. Aqui parece que não tinha nada. Um sabão livre, assim. Nada estava funcionando. Ele chegou em casa, foi dormir, foi para o quarto, não conseguia dormir. E aí então, ele com a situação mal, e naquele estado, e depois ele repreendeu o mal, e depois ele viu uma carne dos ossos, estava descolando tudo do corpo dele. Ele viu aquilo e tal, aí trouxeram um remedinho lá, caseiro, não sei de que, ele tomou, dormiu por 40 minutos e não sentiu mais nada. Eu falei assim: então tá bom, senhor, tem alguma coisa errada então. O senhor disse que não está doente. Não estou, porque os médicos fizeram tudo quanto é exame em mim e eu não constatou nada. Eu não estou, baseado na medicina também, eu não estou. Mas então o senhor tem algum problema, né? Tenho. Sabe o que eu tenho? Eu dei lugar ao diabo e ele me pegou. Isso ele fala. E ele está fazendo isso comigo. Ele me pegou e agora está colocando esse mal em mim. Ah, então entendi. O senhor tem um espírito de enfermidade. Aí eu concordo. Um espírito de enfermidade. Olha que confusão, então doença não. Então o senhor concorda que você tem um espírito de enfermidade? Então eu vim orar para isso. Vamos orar para esse espírito de enfermidade, para tirar isso do senhor então. E ele chorando, ele falou assim: olha, eu estou precisando mesmo, eu não estou tendo força para vencer esse espírito de enfermidade. Então vamos orar. E aí oramos e terminamos a conversa. Começou a ficar tensa a conversa, porque ele chamou todo mundo, que o diabo estava pondo na boca de todo mundo. Mas com isso, eu tenho despertado essa questão que você fala. Ô Francisco, terminou o tempo? Terminou? Acabando, pastor. Falta? 5 minutos, 4 minutos. Falta 4 minutos. Então, aí o que ocorre?
se você fala palavras de fé, a palavra de Deus na sua boca, ou palavras suas naturais, mas palavras corretas, e de repente você solta palavras. Você já provou pessoas falando? São hábitos, né? De linguagem e tal. Porque minha filha um dia eu falei ela falando isso. Quase que eu morri. Nossa, aconteceu um negócio assim, quase que eu morri. Umas expressões assim, falando de morte, anunciando e tudo, coisas dessa natureza. Então, o povo falando, tem uma que diz, Nossa Senhora, já viu pessoa falar assim? Nossa Senhora. Não é que está invocando a Nossa Senhora, mas a Senhora é que se diz Nossa. Mas é um hábito. E não só esse hábito, mas outros hábitos que a gente adquire. Nessas influências do nosso ciclo. E de repente a palavra foi posta na sua boca. Aí e Deus, o que Deus diz? São palavras. Seremos justificados por elas e condenados por elas. E que não saia da vossa boca nenhuma, olha o termo, nenhuma palavra que não seja para edificação e transmita graça aos que ouvem. E o que eu tenho que fazer com isso? Aí escuto isso, mas continuo com meus hábitos, aí eu estou pecando, estou errando, e começa a chamar, e começa a declarar, e começa a possuir tudo que não é a palavra, não coincide com a palavra. Em nome de Jesus. Tem que fechar porque o homem está vindo aí. Muito bem, gente. A Débora falou que está faltando. Agora falta quanto, Débora? 2. Vamos orar então. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê poder para tomar esses devidos cuidados, tá certo? Com esses nossos contextos. Nós vivemos aí.